Bíblia Sagrada. 1 Crônicas, capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, usando da mão direita e esquerda para atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dois irmãos de Saul, benjamitas, Aiezel, chefe, e Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel, o Pelete, filho de Asmateve, e Baraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismael, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias, Jaziel, Joanã, e Josabade, e o Gederatita, Alussai, o Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Zefalias, e o Arufita, Elcana, e Isias, e Azarel, e Joezer, o Jazobião, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filho de Joroão, de Gedor. E dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar armados com rodelas e lança. Os seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um de menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram a Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas suas ribanceiras, e fizeram fugir todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá e Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com que te ajuda, que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: à custa da nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares de Manassés. E estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Porque naquele tempo
de dia em dia vinham a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Assim seja. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes, e dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram para a casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, destros da ciência dos tempos, para serem os que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000, com rodelas e lança. 2 danitas ordenados para a peleja, 28.600. De Azerdos, que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda de Dalém do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar Davi rei, e estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparados as provisões, e também seus vizinhos dos mais pertos até Isacar e Zebulon e Naftali trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Assim seja.